Glória a Deus, saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. E quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que você assista até o final, dê um joinha, faça comentário e compartilhe para as pessoas o link, que aí as pessoas me ajudam lá no canal. Então, eu quero trazer uma palavra hoje muito interessante para nossas vidas, que é murmuração. Fuja da murmuração. A murmuração não leva você a lugar nenhum. A murmuração, ela só nos causa prejuízo. Aqui no livro de Número, capítulo de número 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Tá vendo? Falando que era mal aos ouvidos do Senhor. A sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é fiel. Então, a murmuração, o povo aqui, Deus já tinha chamado Moisés e tinha instruído a Moisés para Moisés ir tirar o povo daquela escravidão que eles viviam há 400 anos. Aí Deus o mandou tirar eles de lá. Agora estão aqui o povo murmurando. Estão o povo aqui se queixando e falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles. Então o murmurador, meu irmão, imaginou? Deus, quando me chamou, eu estava no fundo do poço, eu estava acabado. Quem me conheceu sabe como foi a minha vida no passado. Aí hoje Deus vai ouvir eu murmurando que hoje eu estou pior do que eu que era. Deus me defenda por isso. Então, fuja das murmurações. E existe, ou seja, pessoas que nunca, elas estão satisfeitas. Se não chove, elas murmuram porque é só calor, porque não tem chuva. Mas se chove ao mesmo tempo, ela já murmura, porque para que tanta chuva que não precisava. Então é pessoas que elas não têm um transporte, elas murmuram porque não têm. Quando elas têm, elas murmuram porque tem que pagar documento, porque dá muito trabalho. Então o ser humano é desse jeito, somos nós que somos assim, não é você e eu diferente. Por isso que a gente tem que ter cuidado para fugir das murmurações. Por que, pastor? Ora, elas podem surgir no meio do povo de Deus mesmo. Este pecado não é exclusividade daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Murmurações podem surgir no meio do povo de Deus. Percebemos isso no texto que acabamos de ler, ou seja, o versículo ali 1 do capítulo 11 de Número. Então percebemos isto em outros textos bíblicos. Nós vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 16, ali no versículo de número 2. Nós percebemos isto também no dia da igreja, ou seja, apresentar alguns exemplos. Nós conhecemos que a murmuração, ela está em qualquer pessoa que dê lugar. Então fuja das murmurações, inclusive, porque elas contaminam. O murmurador, a tendência dele é contaminar. Se você tem uma pessoa que vive murmurando, então fuja das murmurações junto com ela. As murmurações, elas são resultado da ingratidão. Toda pessoa ingrata, a tendência é ela murmurar. Eu sou grato a Deus, eu sirvo a Deus, não é
por o que ele me dá, eu não sirvo a Deus. Deus me tirou do muturo, Deus me tirou da sarjeta, eu fui um alcoólico, eu fui um viciado, então Deus me tirou de lá, Deus me libertou, então eu sou grato a Deus, eu sirvo a Ele pelo que Ele é, eu sirvo a Jesus pelo que Jesus é, louvado seja o nome do Senhor. O murmurador, ainda que não perceba, está demonstrando a sua ingratidão. Sem ele nem perceber, ele está demonstrando a sua ingratidão com a murmuração. Os israelitas, nesta passagem aqui, eles estavam mesmo enfrentando dificuldades. Eles estavam. A região para onde foram levados era bastante carente, mas a situação de escravo da qual eles foram salvos era pior. Então hoje eu posso trazer para a minha vida aquela situação que eu vivi no passado de escravidão. Hoje eu sou liberto. Então qualquer situação que eu venha viver hoje, eu estou melhor do que no passado, porque no passado eu também era escravizado, você também que está me ouvindo era escravizado, mas hoje nós somos libertos, nós somos livres. Então aquele povo não tinha razão para murmurar, se eles fossem agradecidos por Deus ter tirado eles da escravidão. Eles viviam ali há 400 anos na escravidão. Era cada um dia pior do que o outro. Mas agora eles livres, só em não ser mais escravo, ter a sua própria liberdade. Mas agora aqui eles murmuravam. Nós também sabemos que de onde fomos tirados, nós sabemos que tudo que, ou seja, o que tudo temos, vem de Deus. Nós sabemos que da onde nós somos tirados, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Mas eu quero aqui ganhar espaço para não ficar muito longo o vídeo. Então fuja da murmuração, porque elas podem surgir no meio do povo de Deus. Ela não respeita a classe. Fuja das murmurações, porque elas são resultado de ingratidão. Então ela pode aparecer, mesmo você servindo a Deus, você ser um murmurador. E ela sempre aparece quando você é uma pessoa ingrata. Terceiro, elas provocam a ira de Deus. O pior é isso. Nós temos que fugir da murmuração, porque ela provoca a ira de Deus. Está aqui, a Bíblia mostra que Deus demora em ficar irado. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Mas chega a hora que ele fica. Veja o que diz ainda nesse texto de Número. Deus ouviu. O versículo está dizendo aqui no 1. O povo disseram palavras que não era para dizer, o povo, eles murmuraram, chegou ao ouvido de Deus e ele se irou-se. Ele se irou-se a um ponto do fogo descer para consumir aquele povo. Então uma das coisas que provoca a ira de Deus é a murmuração. Parece que nem Deus aguenta isto. O murmurador nem Deus aguenta a sua murmuração. Então, louvado seja Deus, o povo de Israel, murmurando, acabou por provocar a ira de Deus para prejuízo deles mesmos. Olha aqui, fuja da murmuração, pois não há nenhuma vantagem em provocar a ira em Deus. Não há. Então o quarto ponto aqui, a murmuração, ela provoca a ira de Deus. Então hoje o homem ele pode falar o que quiser, ele dizer que é mentira, ele atacar, mas quando Deus se irá, a Bíblia diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora se Deus estiver contra você e estiver contra nós, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escapar onde? Não temos a escapatória. Então fuja da murmuração, porque ela provoca a ira de Deus. Então, louvado seja Deus, elas podem trazer castigo sobre o murmurador. Então, se a murmuração ela provoca a ira de Deus, ela pode trazer grandes prejuízos, ela pode trazer castigo ao murmurador. A verdade é que devemos fugir das murmurações,
pois elas podem trazer sobre nós castigo. Murmurador, eu tenho observado, sem ser juiz, que Deus me defenda, quem me conhece esse canal do YouTube, eu não ando atacando ninguém, eu prego a doutrina sim aqui na igreja, mas eu não tenho nada a ver, aqui na minha casa não se fala mal de ninguém, de quem serve a Deus, de quem não. A minha casa não é casa de escarnecedor, justamente por isso, pelo um temor de Deus. O murmurador, ele provoca a ira de Deus. Então, se ele provoca a ira de Deus, o murmurador vai sofrer consequência. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se ele estiver contra nós, nós vamos escapar onde? Louvado seja o nome do Senhor. Israel não ficou impune por ter murmurado. Louvado seja Deus, ou se queixado aos ouvidos de Deus. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do acampamento. Capítulo de número 11. Então o fogo o destruiu. Louvado seja Deus. Então não murmure. Seja satisfeito, dê graça por tudo. Dê graça ao Senhor por tudo. Porque a murmuração, ela traz prejuízo à sua vida. Nós, como povo de Deus, não podemos viver murmurando, de maneira alguma. Como se esta vida é tudo que Ele nos dá. Não passamos de um fardo, ou seja, isto é tão negativo que irrita até Deus. Porque se nós for murmurar, nós não vamos entender nada, nós vamos achar que a vida só é isso aqui. Se Ele deu a sua própria vida para nos resgatar, para nos dar a vida eterna, para nos salvar, para nos livrar do jugo. Aí Ele vai e diz: vinde a mim todos que estiver cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, se nós não entender isso, aí nós vamos achar que o jugo de Deus, ele é pesado. Não. É porque às vezes nós murmuramos. Eu costumo dizer, se você vive murmurando, pelo transporte que você tem, a tendência vai ser você perder aquele transporte para você deixar de murmurar. A gente tem que dar graça por tudo. Nós sabemos do bom futuro que nos aguarda e não temos motivos reais para continuarmos murmurando. Do jeito que estiver aqui, a situação sua nessa terra está boa. Você é peregrino aqui nessa terra. Venha o homem dizer o contrário que ele quiser. A vida estava com Deus, a vida estava no coração de Deus. Eu costumo dizer que quando ele disse lá em Gênesis, ele fez as águas, os rios, mares, ele disse que agora elas produzissem peixe. Ele fez a terra e disse que elas produzissem ave de acordo com a sua espécie, com a sua semente. Aí eu aprendo uma coisa, que tirou o peixe da água, ele morre. Tirou a planta da terra, ela morre. E por que afastando o homem de Deus ele não morre? Ele morre sim. Ele só terá vida eterna se for com Deus. Se não for, ele não terá vida eterna. A vida estava com Deus, ele fez o homem do pó da terra, mas ele teve que soprar, ele fez só o modelo ali. Ele teve que soprar no fôlego da vida, ele teve que transmitir, ele teve que dar a vida ao homem. A vida estava com ele, por isso que vai voltar para ele. Louvado seja Deus. Se assim temos agido, é hora de pedir perdão e mudar de vida para o nosso próprio bem, para o bom desenvolvimento do reino de Deus,
Então, se você tem vivido de murmuração, se você tem murmurado e ainda não chegou a prova sua, a punição, peça perdão a Deus e pare de murmurar. Agradeça, dê graça por tudo. É difícil, não é fácil não, mas o Senhor faz com que você faça isso. Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa do que prometeu. As promessas dele estão nesse livro sagrado, esse manual de instrução, esse passaporte. Então você vai conseguir. Fuja da murmuração, caia fora, que a murmuração, ela traz grandes prejuízos, destruição. Então agradeça, é difícil sim, mas ele vai ajudar você, dê graça por tudo. É muito fácil agradecer quando tudo está bem, é muito fácil louvar a Deus. Agora quando é soteia, como a pessoa diz, quanto mais nada que eu faço dá certo. Vai lá no outro vídeo meu que eu gravei sobre fé, que tu vai ver como vai dar certo. Exercita a tua fé, vai lá no vídeo. No outro vídeo da fé, que vai dar certo. No nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo e me ajude.